Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte e comigo está o Sérgio. Alô? E hoje vamos falar de um universo que tem muito a ver com o início da nossa amizade. O que nos fez unir, além dos clubes de vídeo, foram as bandas desenhadas. Sim, eu queria que este fosse um episódio um bocadinho preparatório. Sim. Porque nós vamos falar muito de banda desenhada ao longo da vida deste podcast. Exato. E acho que até traremos um amigo nosso. Sim, eu estou ansioso para esse episódio. Estou mesmo para essas ansioso. Histórias. Mas nós, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra pessoa nas nossas amizades, nós encontramos-nos muito também à volta da banda desenhada. Sim. Falámos muito de banda desenhada. Sim. Quando nos conhecemos em 1989. Exato. Fizemos viagens de estudo com muitas toneladas de livros BD às costas. A gente está a falar assim em pormenor daqui nada. Mas uma coisa interessante, aquilo que nos uniu lá entre os colegios foi a banda desenhada, foi o fator de tanto eu como tu tínhamos dois heróis que punhamos um bocado no panteão. Não é? Era o Homem-Aranha e era o Punho de Ferro, que tinha assim um lado. No que diz respeito à Marvel, é verdade. Estou a falar à Marvel. Nós no DC, na altura, tirando o Batman por causa de Batmania, mas nós conhecemos antes do Batman surgir no cinema, por isso havia o Super-Homem, mas eu achava sempre que o Super-Homem... Ou logo a seguir, na realidade, conhecermos logo a seguir ao Batman ter ido para o cinema. Exatamente. Foi no ano... Sim, tivemos pouco tempo antes disso, ou seja, nós conhecemos no início... O fenómeno da Batmania é de verão de 89 e nós verdade. Logo no outono já estamos a conhecer-nos no primeiro ano. Mas nessa altura já falávamos das nossas bandas desenhadas e a nossa favorita continuava a ser o Homem-Aranha. Sim. E nós tínhamos o Homem-Aranha e no meu caso o Lucky Luke, que era o meu herói favorito na altura. Sim, é verdade. Não te esqueças. É verdade. Mas acho que a gente falava uma vez do Lucky Luke, assim, na altura, estou a falar no início, tipo, chegarmos e tu, adoro o Lucky Luke. Agora falámos muito dos irmãos Dalton. Não. Como te digo, eu acho que eu disse isso naquele episódio 0. Eu acho que nós tivemos uma fase até bastante fria da nossa amizade entre os dois. O facto do Tiago ter sido primeiramente o teu amigo. Sim. Nós só termos mais tarde, aos poucos, começado a ter mais tempo juntos. Mas sim, eu acho que nunca se falou no Lucky Luke assim. Eu acho que mais o Lucky Luke surge quando eu vou à tua casa e vejo a quantidade de álbuns que tu tens de Lucky Luke. Eu tinha alguns e gostava do Lucky Luke, mas não tinha muitos. E lembro-me de... Então vamos pôr ordem na coisa. O que Exatamente. É que, quando tu em miúdo, antes de tudo mais, em 80 e pouco, quando tinhas 6 anos e começaste a ler, o que é que havia em tua casa? Aqui basicamente vai ser um bocadinho uma carta de amor um bocado ao meu pai. O meu pai é quem vai transmitir toda a paixão e todo o gosto pela banda desenhada. Ele já jovem já colecionava a banda desenhada e era uma coisa que quando começo a ter algum cuidado com livros, não é? A partir dos 2, 3 anos, cuidado em não estragar livros, não é? Poder respeitar a folha e não dobrar isso tudo. O meu pai começa a me introduzir na banda desenhada franco-belga. O meu pai adorava e ainda adora Tintin e colecionava Tintins, como chegámos a ter aquela edição de capa dura de todos os Tintins e como nós tínhamos, que eu tinha mais referência em casa. E aí era quase... há quem tivesse enciclopédias em casa que ocupavam prateleiras inteiras. O meu pai tinha a coleção toda, quando digo dos Tintins, dos da revista Tintin. O meu pai tinha os 20 e muitos volumes da revista Tintin. Que o teu pai encadernou, inclusive. O meu pai encadernou tudo e é das poucas coisas que diz, olha, isto vais receber como herança, e é das coisas que eu mais respeito e mais tenho cuidado. Por isso, eu nessas leituras retirei muito do meu gosto pela banda desenhada. Havia Spirus, havia Alix, havia muitas histórias que aquilo funcionava. Tu dirias que aquilo vem de quando? Quando é que o teu pai começou eu acho que o meu pai colecionou logo quando ela estava a sair. Eu não consigo precisar muito bem a época em que foi.
Mas o meu pai tem todos os números, desde o número 1 até ao último. O pai tem a coleção completa, por isso ele deve ter colecionado logo quando aquilo começou a sair e guardava aquilo religiosamente. Por isso eu não consigo precisar muito bem a data de quando é que começa a coleção dos Tintins. E tu lias ou não? Eu não sabia, na altura eu não sabia ler, por isso a maior parte das coisas era o meu pai. Mas quando começaste a ler, lias ou não? Aquilo? Lia o que eu achava que era interessante, porque na verdade nem todas as histórias que estavam nesses fascículos te interessavam. Havia muitas histórias um bocadinho estranhas. Por exemplo, as histórias do Alix era uma coisa que não me interessava quando era mais novo, depois me interessou mesmo antes de chegar à fase em que conheci. Na altura, para mim, aquilo não tinha aquele ar mais cómico, como tem o Spirou, ou como tem o Tintin, ou como tem o Lucky Luke. Tinha um ar muito mais trabalhado, muito mais cuidado. O Alix, acho que o Alix é daquelas coisas que eu estranhamente também coloco ao lado do Blake e Mortimer. Exato. Como uma coisa que é um bocado aborrecida para um miúdo antes dos 10, 12 anos. Completamente. O Blake e Mortimer tem muito texto, muita informação histórica e política e geográfica. Exatamente. E ninguém entra com facilidade no Blake e Mortimer quando quer uma aventura. É que é mesmo isso. É exatamente o que tu disseste. É uma coisa que, se vamos pensar que normalmente eram 4 páginas ou 3 páginas com uma aventura e depois tinhas que folhear, como tinha já tudo, depois, como que tu folhear tinhas até procurar a próxima revistas, aventura, aquilo tornava-se um bocadinho enfadonho. Por isso era... Mas repara, eu próprio não tinha revistas da coleção Tintin, tinha Alix em álbum, e em miúdo eu não gostava de ler Alix. Exato. E eu lembro do meu pai reforçar muito a questão do Alix. Isso, vais ver que isso é bom, isso vais gostar. Eu nunca peguei muito, só peguei já numa fase, mesmo antes de conhecer, foi a fase em que eu comecei a interessar. E os Alix tornaram-se numa... E o Tintin mesmo, próprio? Eu o Tintin sempre gostei, porque o Tintin tinha os dois lados. Tinha o desenho do RG, que tinha sempre aquele lado mais caricatural, tinha um lado muito mais encantador para um jovem, para uma criança daquela idade. Estamos a passar 4, 5 anos. E além de ter esse lado mais caricatural que a pessoa até gostava, tinhas personagens muito cómicos, tinhas o Dupont, tinhas todas aquelas personagens do Professor Girassol, por diante. Havia também a componente que nessa altura começa a haver, com a minha entrada, também a entrada do meu pai nos clubes de vídeo, havia a animação que podia-se alugar. E eu adorava aquela do... Agora bloqueei. Do Lago dos Tubarões. Lago dos Tubarões. É que, para mim, a imagem foi da o minha único infância... Foi o único filme que foi feito de propósito para cinema. Exatamente. Todas as outras coisas que depois apareceram eram adaptações dos quadrinhos, mas aquela não. Aquilo era uma longa-metragem, aquilo era 1h e muito de filme. Eu lembro-me que ainda hoje há 2 referências fáceis que estão associadas a qualquer criança quando pensa no Tintin. É a nave, não é? O foguetão, não é? Que é um trademark do RG, aquele foguetão vermelho e branco. Mas para mim, aquilo que tem maior referência é aquele submarino em forma de tubarão. Sim. Que eu adorava, que parecia um Spitfire, não é? Tinha aquela cara desenhada, mas depois tinha aquele cockpit, aquela estrutura por cima de vidro. E eu adorava isso, eu sonhava um dia ter uma embarcação dessas que pudesse mergulhar ao pé dos tubarões. Não é? Depois mais tarde surge com sacana do Steven Spielberg como o pânico dos tubarões. Mas até à data eu até achava os tubarões fixe. E depois aparece o Steven Spielberg que me lixou todo o meu pânico infantil. Mas não pôs lá nenhum... também eu sei que estavas a falar na adaptação. Não, mas sim, mas o Jaws, eu estou a falar do Jaws. Claro. Estou a fazer do Jaws. Eu tive de repente, mesmo a ter esse barco, não me assustava, mas eu sabia, se vai para o lado dos tubarões, há tubarões, por isso é melhor não. Mas eu adorava isso, era uma coisa que ainda associava à banda desenhada, porque para mim, ter uma banda desenhada que de repente há uma voz, há personagens, há movimentos, ainda torna aquilo que eu li ainda mais interessante. E de repente tem uma segunda vida, toda a leitura que tu fazes tem uma segunda vida e uma segunda vista 2, ou seja, tu observas aquilo de outra maneira. E eu adorava Tintins. Apesar de saberes essa história, que eu mais tarde, com a inclusão das bandas desenhadas americanas, quando nós começamos a ir a alguns sítios para comprar bandas desenhadas, surge um bocado aquela... como acontece em qualquer jovem, aquela
rebelião contra os pais. Eu de repente, não, eu odeio franco-belgas, o que eu agora gosto é estas bandas desenhadas mais violentas. Mas tu não tinhas um bocadinho isso, não sentias em miúdo que quando nós comprávamos os gibis da Abril, quando comprávamos as traduções brasileiras da Marvel, era uma coisa que os nossos pais não consumiam verdadeiramente, ou não? Era só uma coisa para os putos, não é? O meu pai não consumia muito, mas o meu pai gostava de ler. Os meus primos que moravam no primeiro andar compravam muitas bandas desenhadas, tinham muitas bandas desenhadas. E lembro do meu pai muitas vezes de levar algumas dessas bandas desenhadas para casa e ler. Talvez uns heróis da TV, por isso o meu pai até simpatizava, mas estamos a pensar que era uma banda desenhada que não era muito diferente da banda desenhada, vamos dizer, da banda desenhada francesa, era muito, muito diferente, mas comparado com aquilo que nós temos a partir dos anos 90, não é? Com o surgimento da entrada da Start e da Image e para em diante, há um corte muito grande. E aí eu percebo a relação do meu pai um bocadinho de um certo tipo, mas agora é tudo grandes explosões, só sangue. Antigamente, sabes, era muito mais contido e via uma história muito mais evoluída. Mas eu acho que ainda assim a linguagem não era a da BD franco-belga. Não era. Eu quando digo era fácil tu poderes transitar entre uma e outra sem ser um choque muito grande. Agora, sim, não era um salto cultural como ir para o Japão e ir para mangá. Ou para... Claro. Agora imagina, a desenhada dos anos 60, dos anos 70 e de repente a desenhada americana dos anos 90 é um choque gigantesco. E para o meu pai aquilo era aquela coisa de pronto, o meu filho agora lançou-se noutro universo que não é compatível com o meu. E havia-se uma certa não é rivalidade, mas havia sempre aquela brincadeira de mas agora estás a ler esses livros cheios de violência e não me fez ler um Lucky Luke e isso é coisa para crianças, o que eu gosto de ler aqui, coisas cheias de sangue e slashers e full pages brilhantes. A minha infância, de facto, havia luminários muito intensos na figura do Lucky Luke. Sim. Eu acho que eu passei pelos clássicos fundamentais, havia muitos livros em minha casa, ambos os meus pais, como tu sabes, trabalhavam numa editora. Exato. Na altura, e nas edições 70, e portanto havia também muitos livros até nas línguas originais que eram oferecidos às editoras para se propor a edição, etc. Exato. Eu tinha muita banda desenhada italiana em italiano, muita banda desenhada francesa e depois as edições da Mera Ibérica. Exato. O Lucky Luke foi aquele que eu fiz sempre questão de insistir com o meu pai, sempre que saía um volume, de ir completando. Havia muito pouco que me faltou do Lucky Luke e era talvez o luminário maior para a minha infância em termos de banda desenhada europeia. Eu não era muito fã do Asterix e do Obelix. Passava, lia algumas das aventuras, mas não, eu acho que é daquelas BDs que se ganha mais em ler quando a pessoa já conhece um bocadinho as caricaturas que estão a ser feitas ali dentro. Eu não digo que o Maurice e o Lucky Luke não tenha também algum tratamento que os adultos podem também ler. Sim, mas é um extra. Mas o Lucky Luke vale pela aventura e pelo... E eu acho que pelo carinho ao Velho Oeste, pelos detalhes todos que tu tinhas. Exato. O facto de tu teres um namoro com as diligências, com os saloons, com o banco, com como é que era? Fargo Express, tipo exato, sim, os correios americanos. Sim, os Pony Express, mas virados para o Lucky Luke, exatamente. O namoro com o fio que canta, não é? A montagem do teleférico pela América fora, com as linhas dos caminhos de ferro. Com as personagens históricas que viajaram pela América, a Sarah Bernhardt, a Calamity Jane. Tu dizes isso, mas para mim o que eu gostava do Tintin, do Lucky Luke, era o Rataplan, os Irmãos Dalton, era aquilo que me dava sempre aquela paródia de sem dúvida, claro. Não é? Porque para mim isso era só muito mais tarde, aquilo que estás a dizer, só muito mais tarde essas personagens ok, eles estão a fazer esta referência a isto ou aquilo. Por exemplo, uma coisa que eu não mencionei no nosso episódio sobre os clubes de vídeo, tu tinhas-me perguntado qual é que era a cassete de vídeo que eu mais vezes tinha pedido ao meu pai para alugar. Então foi do Lucky Luke. E eu esqueci de mencionar que há uma forte probabilidade de poder ser o Daisy Town. Sim. O Daisy Town é também um filme que foi feito de propósito primeiro
para ser uma animação, e depois longa-metragem. também o Morris o transpôs para álbum BD, mas ele foi pensado como sendo, não sabia disso. como sendo um Ok. filme, e eu adorava o Daisy Town. Ok. Eu memorizava os segundos todos daquele filme e nunca vou esquecer o momento em que aquela caravana de pioneiros que está à procura de um lugar para assentar a comunidade Sim. atravessa um deserto imenso e encontra uma única Daisy, uma única Margarida no chão. Exatamente. E eles dizem, ok, é aqui que vai ser a nossa town. E os Daisy gajos Town. espetam uma placa Em cima mesmo da em Daisy. cima da árvore da Margarida. Exato. É uma coisa mesmo clássica. Daisy Town Daisy começa Town. aqui. Exato. E a construção da cidade até à chegada dos Dalton e o Exato. duelo ao pôr do sol, muito o Sergio Leone. E, eu adorava o Daisy Town, e para quem já era um fã do Lucky Luke, aquele filme tornou-se era perfeito. Yeah. Eu por acaso lembro desse teu fascínio do Lucky Luke. Agora vou fazer só uma pergunta muito simples. Por acaso nunca te perguntei isto. Tanto fascínio pelo Lucky Luke, e a pergunta é: há uma vez mascaraste de Lucky Luke? Sim. Assim. Com a t-shirt, camisa amarela, Uma camisa e amarela, um e colete, o colete vaqueiro. partes foram cozidas pela minha avó materna. Eu acho que foi ela que fez o chapéu e que fez o colete. A camisa amarela foi uma camisa comprada, É uma camisa, umas exatamente. calças de gangue, por aí, Yeah. um daqueles sets de roleplay de cowboy. Exatamente. E botas? Acho que não, diria que não. Acho que eram umas botas tipo alentejana, umas botas que qualquer Ok. miúdo teria, mas o resto, com o laço vermelho ao pescoço. Boa. Há fotos. Não Isso eu vou sei, querer saber não se há sei. fotos. Se calhar há, mas não Epá, sei, não vou sei. falar com a tua mãe. Mas lembro-me bem de estar no recreio das traseiras da minha escola primária, com o pé, sabes, o pé encostado Sim, ao sim. muro, Com e a palhinha na boca. numa pose muito Lucky Luke. Boa. Depois há aquela fase, não sei se lembro-me de, durante muito tempo, aquilo que era desenhado com o cigarro na boca, mas depois era a palhinha, porque o cigarro pode dar Sim. a cena dos jovens. Inclusive houve painéis que foram redesenhados a dada altura para eliminar o cigarro. Ok. Ok. Mas nós ainda apanhámos muito cigarro, acho eu, até na animação que nós víamos aqui, não é? O cigarro fosse com o Luke Luke, estava a tirar as piatas. Lucky Luke, ele estava. Mas eu tenho ideia de haver, eu acho que o Daisy Town tinha, Sim, tinha. cigarros. Aliás, Tinha. acho que até a capa é o Lucky Luke a fumar e Sim. com as caveiras. Exatamente. O fumo do cigarro Sim, a formar sim, as sim. caveiras. E lembro-me da cena do gajo enrolar o cigarro com a própria língua. Pois era. Ele despejava o tabaco na mortalha na língua e depois Yeah. enrolava a língua e o cigarro Ui, saía. ui, Pronto. Exatamente. Pois era. Estás a falar de detalhes. Eu estou tipo, pois era, é isso mesmo. É isso mesmo. E nessas coisas que foram apagadas das pranchas originais, há uma coisa que eu até tenho na memória, porque o meu pai, quando conseguia nos artigos de jornal ter acesso às pranchas que tinham sido eliminadas, ele recortava-me quando havia um artigo boa. sobre o assunto, e então eu muitas vezes colava na aba da capa do álbum. A morte dos Dalton, por exemplo, sim. eu ainda lá tenho uma tirinha do jornal que foi recortada pelo meu pai para me dar, com os desenhos originais do Morris, em que os Dalton morrem mesmo, em que eles são mesmo baleados, São bali... em que nós vemos mesmo a bala a perfurar o coração do Joe, e assim foi. E quem que é? Aquilo que os mata? Sim, a morte dos Dalton. Não podia ser aquilo que... E isso foi eliminado. Coitados. Quer dizer, para a nossa geração, nós já não, a morte dos Dalton já não é uma morte tão visceral. Que horror. Eu estou eu triste tenho- porque eu adorava os Dalton. Não é? Eu tenho uma. Tu sabes que há uma piada, e hei de falar agora sobre essa piada um bocadinho como corte. Há uma história que é verídica, e eu fui com os Daltons, foi em 2000 e poucos. Um dia estava no jantar com uma malta amiga e vi uma rapariga que era do grupo, e estávamos a falar sobre problemas e isso tudo, e estávamos a falar que havia uma pessoa do grupo ou que conhecia alguém que era daltónico. E eu disse: mas sabes de onde é que vem a palavra daltónico? E ela, não. E eu, daltónico vem dos irmãos Dalton, porque é por isso, o Morris desenha-os com aqueles tons exatamente para associar ao daltonismo. Eles são verdes e pretos porque eram as únicas cores que eles conseguiam ver, e então é associado ao daltonismo. Disse isto na brincadeira e nunca mais me lembrei. Passado um ano, voltei a encontrá-la, ou seja, a gente encontrava-se várias vezes, mas voltei a encontrá-la nessa mesma festa de anos, e ela vira e diz: eu lembro-me muito bem desta festa, deste jantar que nós fizemos aqui, que tu contaste esta história, blá, 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 blá. E volta-me a referência do daltonismo, que veio a palavra Dalton, daltonismo vem dos irmãos Dalton.
E eu tipo, calma, eu contei-te essa história. E ela, sim, eu disse, isso é de uma treta, eu só estava a gozar contigo. Ela, o quê? Eu não acredito, eu ando a contar isso a todas as pessoas. Por isso, provavelmente, deve haver uma referência da Wikipédia. Alguém deve ter escrito isso e deve ter uma referência. Tá bem. Pode ser uma coisa Vamos qualquer. pesquisar se há Mas resquícios da tua história. eu fiquei tipo, meu Deus. Então, durante o ano, essa minha amiga andou durante encontros em encontros a contar a história do alpinismo. Agora, tu imaginas o que é que as pessoas ficaram a pensar, tipo, ou do Zoom, ou tipo, uau, também não sabia, ou esta amiga como tem nada. Não é? Eu, por acaso, do Lucky Luke, eu tinha algumas coisas do Lucky Luke, não tinha muitas. Foi muito mais tarde. Eu lembro-me perfeitamente dessa prenda que foi no Natal. Eu acho que já éramos colegas. Provavelmente foi no Natal de 90, ou seja, de 89 para 90, ou de 90 para 91, talvez assim, uma coisa assim parecida. E o meu pai ofereceu à minha irmã um conjunto de desenhada, e eu lembro que fiquei tipo, mas porquê? A minha irmã recebe números, e o meu pai, e tem aqui para ti, e oferece-me os 10 volumes da altura dos Túnicas Azuis. E eu, uau! E para mim, não era o Lucky Luke, claro que não era Lucky Luke, mas tinha aquela energia um bocadinho já da Guerra Civil Americana, não é? Tinha da Guerra de Secessão, sim. E é engraçado eu ter aquele cuidado todo na leitura com os Túnicas Azuis, semelhante àquilo que tu dizeste com o Lucky Luke. Por isso era aquilo que eu tive maior leitura à volta do Western, não é? Sim. O que eu vi no Western eu era... estou contigo. E tu sabes que quando nós Sim, nos conhecemos, sim. os Túnicas Azuis foram motivo de conversa entre nós. Sim, porque tanto eu como tu tínhamos uma coleção razoavelmente boa. Era, os 10 volumes. Porque em Portugal não saiu muito, porque aquilo foi uma coleção bastante extensa em França. Sim. Aquilo era do Raul Covan, que escrevia, o Luís Salvérius, que desenhou os primeiros tempos, e depois o Willy Lambil. E eu, como tu sabes, foi das coisas que me juntou a ti para conversas sobre BD, foram os Túnicas Azuis. Exatamente. Eu lembro de ter recebido esse Natal e lembro de chegar para ti um bocado aquela de ainda lembro coisas que os Túnicas Azuis, e tu, os Túnicas Azuis. Depois começámos a referir a algumas coisas parvas que tinham acontecido, porque eu agora estou a pensar, eu tinha uma opção qualquer com a América do século XIX. Eu acho que não era o Lucky Luke, era os Túnicas Azuis. Mas eu acho que o problema aqui não é o mesmo problema. Acho que claro que havia uma opção sobre a América do Norte, claro que havia. Há uma grande paixão na parte da leitura da banda desenhada francófona dos americanos. Há muita salada de coboiada. O Blueberry. Exatamente. Por isso é muito normal que se nós... A Europa estava fascinada com a América, não é? Os Spaghetti Western, o Sergio Leone, todos os clássicos. Por isso é muito normal que a gente fosse pegar nessas bandas desenhadas, e claro que nos calhar uma de... Quem é que não teve um avô que leu o Tex, ou um pai que tinha revistas do Tex? O meu pai lia o Tex, que era uma das coisas que muitas vezes apanhava dos meus primos que tinham e lia. E é claro que eu olhava para o Tex e achava aquilo tudo muito... É aquilo que me acontecia com o Alix, não é? Olhava, era demasiado forte, demasiado... E mesmo as publicações eram cruas. Todo aquele preto e branco... Aquele papel muito áspero. Aquilo era preciso... Tinhas de ser um homem para ler aquilo. Exatamente. e bons olhos, que aquilo tinha letras miúdas. Mesmo eu mal conseguia aquilo tinha pouco fun factor para nós que estávamos habituados ao Homem-Aranha do John Romita. Em 4 páginas aparecia sempre um duelo, ou aparecia uma coisa divertida, ou apanhávamos uma cena de ação. E era um cartoon fácil, um cartoon bem disposto. Agora ali era muito pesado, era uma vingança, e depois havia uma história com imensa conversa. Mas eu agora fecho o assunto do Velho Oeste, mas tenho que contar que deve ter sido a coisa que eu mais merchandise tive, foi o Lucky Luke, porque eu fiz aquela coleção de figurinhas de PVC, tipo Maia Borges, que aqui se encontravam com facilidade aos fins de semana, quando o meu pai ia fazer compras Alfragide, tipo um Jumbo ou um Continente naquele início, acho que era o Jumbo. Havia aqueles quiosques para cá das caixas registradoras do hipermercado, não é? Costumam ter turistas ou costumam... E havia uma papelaria num desses quiosques do corredor das caixas. E era muito comum as papelarias terem essas figurinhas. O meu pai ia comprar um jornal ou uma coisa assim, e havia sempre naquelas montras de vidro por baixo dos balcões dos quiosques, ao pé da Mafalda, da figura da Mafalda, ou do Garfield, ou do Garfield, e depois aparecia o Lucky Luke. E eu tive imensos as variantes dos Dalton com o fato da penitenciária, que era aquele amarelo às riscas pretas, ou os verdes e pretos, verde e preto, o condutor da diligência, o rantamplan, o cozinheiro, todas aquelas figuras.
E depois há uma que eu adoro, que já foi comprada no teu tempo, já foi comprada quando éramos colegas, que é aquele Lucky Luke com... Da Kit Market. Da Kit Market. No Kit Eu sei Market. porque tu falas tantas vezes esse Lucky Luke da Kit Market. Era um Lucky Luke, pá, com um palmo ou um pouco mais de altura e que tinha tecido, a roupa tinha... E tinha a pistola de plástico e tinha coldre. E aquilo foi no Kit Market das Olaias, pá. Eu adorava esse Lucky Luke, das referências que eu tenho das primeiras idas à tua casa, é o Lucky Luke. É esse Lucky Luke de tecido. E eu achava aquilo super divertido. Super Agora, uma pergunta que qualquer português tem que responder. Tu tinhas Mundo de Aventuras? Tu lembras daquela revista que saiu cá em Portugal durante décadas? Não. Mundo de Aventuras. Mundo de Aventuras. Mundo de Aventuras, não. Que aquilo teve 500 números ou assim. O Mundo de Aventuras costumava ter partes ou álbuns inteiros, normalmente de BD franco-belga. Podia ser o Jeremiah, podia ser aquele Cozy. Esses autores todos todos os autores de viagem e de aventura, etc., passaram cá em Portugal, foram publicados no Mundo de Aventuras. E eu tenho uma das experiências de leitura de BD mais imersivas, que foi ler o número 388. Ok. Sim, 388 do Mundo de Aventuras, que saiu cá em 80 e pouco, mas que eu li em 86 ou assim. Eu lembro-me de estar no Maple da sala de entrada de casa da minha avó, completamente mergulhado numa aventura do Jess Long, que é um policial americano, mas isto era de autores franceses, o Maurice Tilliot e o Arthur Piroton. E então lá dentro estava traduzido a português o Buda Escarlate, que é o primeiro álbum do Jess Long, de 1976. E eu hoje, depois de ver o Padrinho, sei que aquilo tem imensos momentos sorripiados ao Padrinho do Coppola, nomeadamente, que era a cena onde eu mergulhei sem sair dali. O tipo entra no restaurante da máfia e esconde na casa de banho a arma na tampa do autocolismo da casa de banho, para depois voltar no dia do encontro entre os patrões da máfia e ter uma arma pronta a usar na casa de banho. Foi a ser revistado à entrada. Isso mesmo. Pá, eu na altura não fazia ideia que aquilo era sorripiado do Padrinho, do Coppola, mas eu estava a viver aquela aventura de uma maneira. Eu mais tarde tive, não tão embrenhado como isso foi. Eu entrei numa aventura assim idêntica anos depois. Já éramos colegas, e isso já foi numa altura em que tu prestes, talvez um ano ou 2 anos antes de entrar na leitura das bandas desenhadas americanas em inglês, ou seja, não, que foi o Blake and Mortimer. Eu tive o Marca Amarela e esse livro para mim foi. Eu lembro do meu pai ter-me comprado aquilo e eu tipo, estás a falar sério? Eu quero um Homem-Aranha, eu quero um Batman, porque eu Marca Amarela? Meu pai, esta história é muito gira. E eu comecei a ler aquilo e foi o livro que acho que eu li mais vezes. As folhas já estavam completamente reviradas nas pontas de tantas vezes que eu lia aquilo. E que, se tu fores ver grande parte dos meus heróis que depois desenhava, todos tinham uma série de referência de Marca Amarela, todos muito stealth, com máscaras a tapar parte da cara, olhos à volta e depois o chapéu, que depois mais tarde há The Shadow. Pois é, até antes o The Shadow, nós não sabíamos, mas o The Shadow... Eu tive acesso ao The Shadow mais tarde no filme. Claro. Que o meu pai tinha visto no avião e disse: este filme é fantástico. The Spider, Green Hornet e muitos desses heróis. E eu adorava o Marca Amarela e Billy and Mortimer e foi assim O outro que tu sabes que eu também adorava da BD europeia, eu era um grande fã dos Conan, digamos assim, o universo Dungeons and Dragons. Sim. E tu sabes que eu adorava o Tar, o Rebelde, que era um bárbaro louro. Que era de um francês, Claude Moliterni, e de um espanhol, o Jaime Brocal Remoí. E eu adorava os álbuns como Os Gigantes das Águas Glaucas ou A Ampulheta de Ouro. Os Gigantes das Águas Glaucas, o gajo tinha que mergulhar dentro de um pântano, atravessar o pântano para depois submergir mais à frente num mundo subterrâneo onde os humanos eram levados para serem escravizados por criaturas viscosas, enormes, pantanosas. E aquilo era uma aventura Conan ou uma aventura Dungeons and Dragons. Isso é muito fixe. E era muito bem desenhado. Sim, eu lembro de falares muito do Tar, bastante.
E jornal? Tu lias tirinhas também ou não? Para além dos... Eu das tirinhas, eu lia, é claro que se lia as tirinhas, mas nunca. O que é que eu lia as tirinhas? Provavelmente o Recruta Zero, que era o que saía mais frequentemente. O Garfield, toda a gente lia Toda a Garfield. gente lia. Eu acho que o Garfield era o mais universalmente aceito por putos da nossa idade. Com Sim, 6 anos, sim. 5 anos. E o Recruta Zero 7. também. O Recruta Zero também. Acho que o Recruta Zero era fácil porque era uma leitura, era uma figura muito. Mas eu lembro-me de ler mais o Recruta Zero nas edições, de livrinho, de GB, da Globo. Sim. Eu não me lembro muito do Recruta Zero em jornal. Eu lembro de algumas vezes ler em jornal. Mas essa é a origem. Eu não comprava. Se comprei 2 Recruta Zeros em usar a expressão GB em revistinhas. Sim. Foi muito, estás a perceber? Por isso, o que eu relia no Recruta Zero era aquilo que eu apanhava nas tirinhas de jornal. O Recruta Zero apanhou um fenómeno que a Disney também teve em Barda, que é coisas que começaram com um autor concreto, que no caso do Recruta Zero foi o Mort Walker. Exatamente. O Recruta Zero, para quem não sabe, na América chama-se Beetle Bailey. Exato. E era apenas uma tira de jornal que começou a sair em 1950, mas o criador, o Mort Walker, licenciou o personagem para estúdios no Brasil e provavelmente na Holanda, como acontecia com as revistinhas Disney, o universo dos patos que nós líamos aqui nas revistinhas de Abril, eram histórias que em grande medida eram produzidas no Brasil, na Holanda e na Itália, não vinham de estúdios americanos como muitas vezes o pessoal pensava que aquilo era uma produção da Disney. Não, aquilo eram estúdios licenciados, quase todos na Holanda e na Itália e alguma coisa no Brasil. De onde vinha, e o Recruta Zero é um fenómeno desse. Nós tínhamos histórias de BD com 8 páginas, 10, 12 páginas, coisa que nunca aconteceu no mundo americano. Sim. Mas eu vou-te contar uma que é eu comprei quando nós nos conhecemos, ali logo mesmo no início do nosso 5º ano, uma coisa que era o Almanac do Recruta Zero, número 1 da Globo. E epá, esse Almanac é louco porque tem uma história chamada O Dia em que o Desenhista do Zero Sumiu. E então os gajos têm que ir à busca de um outro desenhador. E quem é que os gajos contratam? Um autor que é o Frank Milho. Que é o Frank Miller. Então os gajos fazem um pastiche dos estilos do Frank Miller, do Ronin e do Dark Knight Returns, e o gajo desenha, e eles desenham aquilo como se fosse o Frank Miller a fazer a história do Recruta Zero. E na altura, quando tu leste isso, tu não sabias que era o Frank Miller, provavelmente. Sabes que eu, quando era miúdo, eu conto já a resposta, é que eu em miúdo, eu não sabia que Frank Miller se lia Frank Miller, eu pensava que se lia Frank Miller. Miller. E então quando eu não tinha bem a certeza se o Frank Milho não seria o Frank Miller, eu não tinha bem. Já na altura já estavas super. Hoje podes achar estranho, mas como é que tu não sabias a diferença? Eu garanto, eu na altura fiquei um bocado, isto não pode ser, mas será que é? E ainda por cima os gajos fizeram um bom pastiche. A história Ronin, que é o Zero Ronin, está desenhada. Está desenhada num estilo muito porreiro, muito parecido com o Ronin do. Deve ser tão E ele é uma história que para um puto não é propriamente agradável, porque tal como o Ronin do Frank Miller, ele comete o seppuku. Exato. E é uma página super gory com o Zero cortado ao meio, com sangue por todo lado. Muito à Frank Miller. Tu lembras a reação que tiveste? Foi um bocado nauseante, na realidade. Foi um bocado. Isto é muito pau. Foi da maneira como nós olhamos para os New Mutants na altura. Tipo, isto é muito manhoso. E agora, tipo, é fantástico. New Mutants. Na altura fazia um bocado de impressão para as nossas mentes pieguinhas. Sim, mas eu guardei esse Almanac do Recruta Zero, porque eu nunca vou esquecer essa experiência. Que fixe, pá, que fixe. Boa. Pronto, vamos lá, temos que entrar nos na Marvel, não podemos deixar mais, porque eu acho que dominou tanto do nosso consumo de BD. Não, foi muito. Mesmo antes de 89 que... Eu lembro das primeiras nossas grandes conversas à volta do universo, era quem que era mais poderoso, Homem-Aranha ou Super-Homem. E depois houve um crossover na altura, que quer dizer, aquilo já tinha sido há uns anos antes, nós só pagámos isso muito tempo depois do Spider-Man, Superman. Sim, era um especial Superman. E que havia a cena de quem que era o mais forte. Homem-Aranha contra Super-Homem, o Super-Homem contra Homem-Aranha. E quem que é mais forte? Quando nós éramos nos externatos,
quando a gente fazia essa pergunta, tu dizias: não, só pode ser o Homem-Aranha. Mas eu não sei se estavas a vender a tua fandom pelo Homem-Aranha. Hoje não sei o que é que me levaria a dizer isso, mas eu acho que não. Porque tu refazes aquela referência de porque o Homem-Aranha consegue levantar não sei quantas toneladas de coisa. O Super-Homem, neste número, gajo, mas aí tens razão. Eu não sei se o que é que aconteceu aos editores da Abril na altura, Sim. mas na altura a Abril estava a publicar aqueles Who's Who ou uma coisa assim da Marvel, não é? E em muitas das revistinhas dos heróis da TV, nas últimas páginas vinham uma espécie de fact files, que é o lagarto, quanto é que tem de peso, como é que o gajo chama, como é aquelas coisas. E tinham sempre a força, não é? O Homem-Aranha tinha 10 toneladas de força, o Hulk tinha 100 toneladas de força, o Thor 100 toneladas de força. E não sei porquê, mas por que razão é que eles iam também incluir o Superman a dada altura? E eu sei que vi um fact file da Abril que incluía o Super-Homem. E não tinha sequer 1 tonelada de força, era tipo era ridículo, era 300 e tal quilos. E tu usaste isso como medalha de está aqui os 300. Mas obviamente que era apenas a simpatia pelo Homem-Aranha. Pois eu lembro. Nem sequer puseste o Hulk e o Thor à mistura porque... E aliás, aquela história que toda a gente, essa história que nós lemos do Homem-Aranha contra o Super-Homem, esse Clash of Titans, não é? O encontro da DC Comics e da Marvel. O Super-Homem tem mesmo que se conter para não destruir completamente o Aranha. Há uma altura em que o Super-Homem se dá conta que eu preciso mesmo de bloquear o soco que lhe vou dar, porque e ele só ligeiramente lhe toca na cara e o Homem-Aranha parte o edifício todo do Clarim Diário e dá a volta por baixo à redação para dar depois um pontapé nas costas do Superman. Mas foi só porque o Super-Homem decidiu travar o soco. Mas o que é cómico era, eu lembro de nós no recreio e estávamos a falar quem que é o mais forte e eu estar no meio e lembro do Tiago, não, só pode Super-Homem, e tu, não pode ser, porque eu li que o Super-Homem só tem X de forças e o Homem-Aranha tem 10 toneladas. Até os dias de hoje eu tenho essa referência. Mas é porque eu precisava de pôr em ordem aquela malta do Super-Homem na altura. Tem que pôr em ordem aquele... Hoje tu sabes que eu hoje sou um gajo. Tu és completamente pró-Super-Homem. Mas eu vim da minha infância com um chato que era o meu primo, que era como tu sabes, muito parecido em certas coisas com o nosso amigo colega Tiago. E os dois eram aqueles gajos que adoravam o Super-Homem. Na mesma escola, aquilo deve ter sido mesmo. Aquilo é a cena do Luso Britânico de Alvalade, de certeza. E do que os miúdos a gostarem de saber. E eu tinha que, já estou farto destes gajos. Não, eu lembro completamente tu para perceberes que passaram-se 30 anos e eu ainda hoje das 10 toneladas de força do Homem-Aranha. E eu, ok. Eu lembro um bocado, voltando à história, um bocado de daltonismo, não é? Eu lembro de mais tarde estar a falar, já não éramos colegas, não é? Ou seja, estava já na fase daquele hiato que nós tivemos. Tu estavas indo no jornal, tinha mudado de escola e estar a falar com os meus amigos e dizer porque o Homem-Aranha tem 10 toneladas de força, é o mais forte, é mesmo o Homem-Aranha, não pode ser o Super-Homem. E lembro de alguém dizer, mas o Super-Homem consegue levantar um cometa, consegue levantar um prédio, como é que ele não pode ser, como é que o Homem-Aranha pode ser mais forte? Eu não sei, mas diz que é 10 toneladas de força e acabei. Era exatamente isso. Mas é engraçado imaginar essa porque eu também tinha esse não era ódio, porque não tinha ódio, mas tinha um certo desagrado ao Super-Homem, tipo... É porque se calhar há muita gente que ouve que não sabe isso. Há os fãs de BD e depois há os fãs de Super-Homem. Não são o mesmo público, certo? Não, é porque tu tens muita malta que consome Super-Homem e não consome mais BD nenhuma. Existe esse fenómeno. Sim, é verdade. E o meu primo era um pouco como o Tiago também. Mais facilmente eles comprariam uma revistinha de Super-Homem do que se interessavam pela BD em geral. Eles não iam comprar um Luke Cage, Sim, zero. Um Daredevil. Ou até um Corto Maltese. Eles não iam comprar isso. Mas se vissem uma publicação de Super-Homem até eram capazes de levar. Claro. E tu, falando um bocadinho, antes de entrar no universo da Marvel, além dos francófonos, o que é que tu consumias mais? Por exemplo, lá em casa consumias... Antes da Marvel, é isso? Estou falando de Marvel, vamos falar antes da Marvel 94.
falar pré-94, ou seja, 94 é o ano em que nós vamos que tu vais tu ano antes é que vais a Destart, tu apresentas-me a Destart em 93, 94. Tu apresentas-me a Destart em 94, por isso há uma fase ali, um hiato, vamos falar de 4 anos. Nesse hiato de 4 anos, Sim. o que é que tu andavas a ler? Continuavas a ler os francófonos? Ou o que é que tu andavas a ler? Eu lembro-me que o que eu andava a ler na altura era, os meus pais que faziam era, aos fins de semana, ou isso tudo era, vocês podem comprar uma banda desenhada e este é o valor máximo. E eu comprava o livro mais grosso, por isso normalmente eram os Pat Donalds ou algum universo da Marvel ou da DC. Normalmente calhava sempre por ser Marvel. Como tinha uma irmã, acabava também por consumir um bocadinho Mónicas e Turmas da Mónica, Cascões. Sim. E por em diante. Isso tudo aparecia na minha vida, especialmente no verão. As Exato. Turmas da Mónica, os Trapalhões, Sim, cheguei a comprar trabalhos por tua causa. Exato. os Recrutas Zeros da Globo, até alguns autores brasileiros mesmo, como o Menino Maluquinho e o Saci Pereré. Exato. Coisas dessas. Tudo isso aparecia na minha vida, especialmente no verão, quando eu ia de férias. E passava lá tantos dias no Algarve que eu tinha mesmo que... Eu lia muita BD nas horas vagas e eu esgotava todo o stock da papelaria local. Tu eras o Neil Gaiman das papeleiras locais, consumias completamente aquilo. Eu começava com a Marvel, depois Exato. quando já não havia nenhum título da Marvel para comprar, passava para a DC, depois ia para os Fantasmas, para o Mandrake, depois ia para os Trapalhões e para a Luluzinha e para o Bolinha e para o Cebolinha e para aí. Isso tudo eu passei. Agora, de uma forma assim mais do ano civil, Exato. esses anos que tu dizes, esses anos entre nós nos conhecermos e depois começarmos a consumir a banda desenhada americana no original, foram muito dominados pelo Calvin and Hobbes. Foram os anos em que eu colecionei todos os álbuns que saíram. Foi também anos em que eu prestei mais atenção ao Quino, especialmente não ao da Mafaldinha, mas ao Quino cartunista, aos álbuns de humor. E lembro-me de, na altura, estar a haver um fenómeno de cartoon cá em Portugal, que eu acho que ao qual não foi indiferente editoras como a Gradiva por estarem a publicar os Calvins e mais tarde os Zits e todos os cartunistas americanos da altura, que eram pequenos álbuns, o chamado formato Garfield, aquele livro horizontal mais curtinho, que tinham tipo os melhores cartoons sobre o golfe, os melhores cartoons sobre as férias, os melhores cartoons sobre... que era aquele cartoon um bocado tipo New Yorker, tipo Adams, Charles Adams e assim. E eu lembro-me, foram talvez os anos em que eu consumi mais BD de cartoon, de jornal. Comi muito disso, mas a Marvel eu nunca parei inteiramente. Houve talvez um desacelerar comparativamente aos anos dos meus 6, 7, 8 anos, mas eu continuei a seguir toda a saga do Simbiote e do Fato Negro no Aranha, a Brigada de Caça ao Hulk e a separação do Hulk cinzento e do Hulk verde, os anos do John Byrne nos Fantastic Four, isso tudo eu nunca deixei inteiramente de comprar. Mas curiosamente era como se fosse uma coisa um bocado vivida isoladamente ou solitariamente, porque eu lembro-me que nós quase não falávamos sobre, nesses anos quase não falávamos sobre essas compras e essas leituras. O que nós falávamos mais até era de Calvin. Calvin foi uma coisa que nos ligou muito. Eu lembro de ir a tua casa e teres um Calvin que era há monstros por baixo da cama. E eu lembro... Tu e eu conjuntamente de facto éramos muito fãs do humor em geral, e nós mais facilmente partilhávamos coisas ligadas ao humor, nomeadamente o Quino e... Mas eu por acaso e não esquecer o Salamão e Mortadela, que nós consumimos os dois. É verdade. Isso é uma das coisas engraçadas. Nós fomos... lembro-me mais tarde até tomei há pouco tempo referir isso de... Vocês eram loucos quando eram miúdos, que vocês iam com malas carregadíssimas de bandas desenhadas. Quando as pessoas dizem, quando as pessoas entram no secundário andam com malas que pesavam toneladas. Isso para nós era peanuts. Eu lembro de ir contigo com 5 volumes dos Túnicas Azuis, levar mais umas 2 ou 3 bandas desenhadas que tinha lá. Eu lembro de levar a mala em que eu abria a mochila. Estamos a falar de mochilas que
cabiam muita coisa, eram mochilas grandes. Eu lembro de abrir a mochila e o fecho estava no limite porque tinha só bandas desenhadas, eu não tinha espaço para lanche. Quando nós fizemos a mítica viagem A Peniche. É verdade. Eu levava todas as coletâneas da Mafalda dentro da, Sério, dentro da para mala, tu veres. alguns pirrus. A referência que eu tenho melhor de Peniche é: eu levo o meu lanche na mão, num saco de plástico, porque eu não podia pôr Claro, na a mochila tinha que estar porque estava disponível. cheio de banda desenhada. Eu lembro de pôr a mochila no chão e aquilo fazia mesmo tu, puf, estás a ver? Eu lembro de levantar, fazer sabes? Porque a mochila era mais pesada que o meu próprio peso na altura. E eu lembro a nossa loucura de nós a lermos Mortadelo e Salaminho, na viagem que fizemos, a rir à gargalhada. Chegávamos a Peniche e quanta malta ia fazer outras coisas, nós muitas vezes estávamos a comparar leituras que estávamos a ter. E Pá, esse vai ser sempre um ponto de ligação entre nós. É. Mortadela e Salamão, para quem não sabe, que em espanhol era o Mortadela ou Filemón, Yeah. que era uma criação do Francisco Ibáñez. Ele publicou 179 álbuns ao longo da vida toda. Ele diz que trabalhava 26 horas por dia. Pá. E começou a sair em 1958. E eram agentes da TIA, uma agência de informação. E o Mortadela era perito em disfarces, não? Ele transformava-se em Sim, infante, sim, sim. como tu há bocado contavas, Em em lagarto a correr, uma osga pela uma parede, osga a ser pela- perseguida pela senhora da limpeza do Exatamente. edifício da TIA. E sim, pois havia sempre artimanhas que ele tratava, mas depois era o colega que levava porrada, não era? Sim, o gajo que o superior dele, o Salamão, era o gajo, era o tipo que recebe a bomba, não é? Ele vê a bomba, isto se calhar não está a trabalhar, e deixando o gajo vai-se embora, então o gajo no carro aquilo arrebenta. Mas pior era o chefe dos gajos, que acabavam sempre a história com o chefe, eles a vingarem-se no chefe, ou raparem o bigode, que o gajo tinha um bigode gigante. não o dava uma chefe, história. mas o professor. Isso era o professor, exatamente. Como é que se chamava? Era o cientista, exatamente. Sim, já não me lembro do Eu lembro deles cientista. raparem o bigode, Exatamente. rapam-lhe o bigode e vestem de mulher. E aquilo tinha uma quantidade de piadas por painel que era incrível. era- Todos os cantinhos tinham, ou tinha um bicho a ser pisado, ou tinha Exatamente. Quando falas da história do Dizzy Town deles, era tipo, imagina Dizzy Town, mas com esteroides, era tipo. Ali Se os naquele gajos momento- apanhavam um transporte público, todas as Todas as figuras pessoas estavam- havia exato. alguma piada a decorrer. Sim, Havia um um tipo gajo a babar-se em cima Sim. do tipo que está sentado mais baixo e está a receber a baba na cabeça. Há outro que já ele teria que estar tão cheio que há um que já tem a Que já boina está- do outro na boca e já Exatamente, está a dizer isto não é minha exatamente. Santos de presunto. Exato. Ou está a morder o sapato do tipo, não é? A dizer, esta Santos está E aquilo muito até boa. tinha um humor muito castelhano, muito E era o nosso- matarruano, e era o muito nosso humor. Era o nosso humor, era aquele humor um bocado de bairro de até. bairro. Não é? Nós éramos o tipo que ajudávamos piada quando alguém tentava ameaçar porrada a alguém, levantava a mão, mas acertava na pessoa de trás. Éramos nós, era tipo, isso é o nosso humor. Não era o tipo que levava porrada, mas era aquele inocente que alguém esticou a mão e acerta no inocente. E isso era a piada. E era o do humor Mortadelo. um bocado da porteira do prédio, não é? Sim, da sim, mulher sim. que usa meias pelo joelho. Pelo E joelho, ou uma meia puxada até o joelho, outra até ao pé, e nós adorávamos o exagero. E isso era, que eu acho que era a parte mais interessante, era, nós tínhamos o Tintin, tínhamos os RG, tínhamos os Lucky Lukes, que tinham toda a parte limpa, mas depois introduziam Mortadelo e Salamão, e aquilo é a Sim, coisa é- mais é- bizarra, tudo é extremo, há pelos nas pernas, há rugas com muito- pelos. é aquilo que a gente associa à Espanha, um bocado aquele lado mais. Exato. Como disseste, matarruano, Mais, tudo mais. como é que é? Pelo na venda. É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu adorava. Isso foi. Eu acho que nós, a nossa amizade, quando entramos, foi exatamente. Tínhamos os coolos vídeos que a gente chegava e fazia quase aquela triagem de vi isto, vi aquilo, não é? Víamos os Regresso ao Futuro, víamos os Goonies, víamos isto. E depois as bandas desenhadas, que era mais aquilo que eu já falo no episódio anterior, que falamos nos episódios anteriores, que era o fator de eu ter passado muito tempo da minha vida que todas as referências que eu fazia, as pessoas não percebiam, e pela primeira vez eu tenho alguém que eu falo, tinha uma banda desenhada de Mortadelo e Salaminho, e tu dizes, tu lembras-te quando o chefe faz isto assim, e eu tipo, claro, ou como agora falaste há bocado, e isso foi muito fixe, foi o Fato Preto. O Fato Preto do Homem-Aranha foi a nossa mega ligação ao universo da Marvel. Estávamos os dois a ler a mesma coisa, e falámos da Furgonete. Porquê falava Furgonete? Porque o nome estava escrito em brasileiro, era Furgonete. O Furgonete, sim. Não era?
E eu adorava isso. Que está aqui na mesa, está aqui, exatamente. o Homem-Aranha número 73, uma aventura com aquele Jack-o'-lantern Exatamente. e o Aranha está a fazer fotografias de uma furgonete que tinha caído no porto de Manhattan. Exatamente. Mas nós temos que fechar. Nós prometemos, vamos continuar. Vamos deixar a Marvel para o episódio 2, para a parte 2. Isto não vai acabar, porque a nossa relação. Porque a melhor parte, que é Guerras Secretas, que é tudo isso. Vocês não percebem. Estamos aqui a falar e nós temos uma mesa, ou seja, a minha mesa, e estamos braços abertos, e nós estamos a articular de tal maneira os nossos movimentos loucos. Eu tenho um bocado medo que a minha voz anda a circular ao microfone e anda a estalar, a dar estalos em todo o lado, porque a nossa amizade, tudo bem, nós tivemos os vídeos que foi importante e foi rico e foi muito bom, tivemos os brinquedos que também foram importantes, mas aquilo que esticou durante muito mais tempo, esteve sempre 100% da nossa desde o dia história, que nós nascemos, e que faz-nos reencontrar, e que depois, mais tarde, quando nós não somos colegas, voltamos a dar reforço para a gente reencontrar, e que é Marvel. E depois, muito mais tarde, quando somos colegas novamente no secundário, e que já, estamos a comprar a banda desenhada americana, mas aquela mudança para a alternativa, a banda desenhada faz sempre presente na nossa vida. E por mais que a gente deixasse os toys, Maurice, isso tudo, a banda desenhada, Marvel ou DC, manteve-se. Por isso, a gente vai falar isto então, aqui em 2 ou 3 volumes. Vamos continuar no próximo já. Por mim, eu faço isto um two-parter. Para mim, two-parter não, three-parter. Temos de fazer three-parter, porque há aqui muita coisa. Se for preciso. Tá bem. Por isso, uma coisa que eu vou pedir aqui só um bocado, para ver um bocado de interação nas nossas redes, é: nós falámos de uma década até X. Digam-nos o que é que vocês andavam a ler quando eram mais novos, o que é que gostavam de ler, o que é que vos tocou, porque até pode ser algumas das histórias que nos tocasse também. Por isso é interessante nós sabermos o que é que quem está a nos ouvir, que a banda desenhada também tocou a eles como tocou-nos a nós. E muito importante, não se esqueçam de passar a palavra. Sim, partilhar. Partilhem os links com os amigos todos. Digam que é o melhor podcast que existe na Terra. Não é, mas... E pronto, mas está feito o pedido. Sigam-nos nas redes sociais, o segundo trabalho de Hércules, nas plataformas de podcast, e estamos prontos para dar descanso ao Hércules. Precisamos dar descanso. Até ao próximo episódio. Até à próxima.